Acabei de ver um vídeo aqui agora no Facebook, falando sobre autismo. Então é uma das mães que eu sigo ela, eu assisto os vídeos dela, então ela mostra sobre o filho dela. Meninas, eu não tenho filho autista, mas eu tenho um sobrinho autista que já tá com 16 anos, já é um rapagão já. Então eu cuidei muito tempo do meu sobrinho, muito tempo mesmo. Meu sobrinho, ele tem um grau nível 3, nível 3. Ele não fala, ele não entende, ele entende pouca coisa. Sabe o que é pouca coisa? Se você virar para ele, ô Gustavo, o nome dele é Gustavo. Ô Gustavo, pega um rodo para mim, ele não entende. Então ele não entende praticamente nada, ele entende o básico. Tipo assim, pega uma colher ali. São coisas que ele faz no dia a dia mesmo, ele entende. Coisas bem básicas mesmo ali. Então ele quase não entende nada. Então, como eu disse, ele não fala e é realmente nível 3 de suporte. Ele não é aquele nível 3 de suporte agressivo, ele é até mais calmo, ele não bate na gente, tipo assim. Quando ele era mais novo, ele tinha a mania de, às vezes, dar soco nele mesmo assim, ó. Hoje em dia, pelo menos nas últimas vezes que eu vi ele já não tem mais esse de bater nele mesmo assim. Então, quando ele era mais novo, tipo 5, 6 anos, que eu cuidava dele, ele tinha essa mania de pá nele assim, então mas ele não é agressivo, então ele não chega a bater nas outras pessoas ao redor dele assim. E aí essa mãe, eu já falei, como eu falei, eu sigo ela há bastante tempo, ela posta vídeo sobre o filho dela autista. E o filho dela também é o nível 3 de suporte, ele não fala, não entende nada assim. E aí ela tá mostrando, levando ele para a escola. Então, levando ele para a escola e mostrando ele dentro da sala de aula. Vocês sabem que agora o governo fez essa inclusão ali. Por que o governo fez essa inclusão? Porque ele não quer ter gasto mais. Porque antigamente tinha muito gasto para manter escolas especiais. Hoje em dia, particularmente, ele tem que pagar somente uma tutora para ficar de olho naquela criança, pode dizer assim. Então, o gasto é muito menos do que o gasto que tinha antigamente com as escolas especiais ali no caso ali. E aí, hoje em dia tem isso, a criança tem que conviver com as outras crianças da escola. E muitas das vezes não tem tutor. Igual essa mãe mesmo, ela está indo para a escola e está sendo a tutora do filho dela. Então, ela pega o tempo dela, vai para a escola e fica as 4 horas lá cuidando, porque não tem tutor para cuidar do filho dela. Já aconteceu muitas vezes com o meu sobrinho, só que aconteceu o quê? Meu cunhado trabalha e minha irmã também trabalha, e não tinha ninguém para ir com o meu sobrinho para a escola, e acontecia o quê? Ele tinha que ficar em casa, Então, muitas das vezes minha mãe cuidava, eu cuidava, meu cunhado trabalha em casa, então ele cuidava também, então muitas das vezes passava meses ali sem ir na escola ali. Então isso é normal. Então o Estado não está pagando nem o que ele prometeu. Tirou as escolas especiais, colocou os alunos dentro da escola, que a escola é normal, mas não está pagando nem os tutores. Muitos. Pode olhar, muitos pais atípicos não estão tendo os seus filhos o direito de ter um tutor ali dentro da escola ali. Mas o que eu vim falar aqui é que, igual, por exemplo, falando sobre principalmente o cotidiano que eu vivi com o meu sobrinho. Igual eu falei com vocês, ele não fala, ele não entende e ele não para quieto. Meu sobrinho, ele fica o tempo todo andando. Sabe o que é o tempo todo? Ele não para e senta assim, tipo 10 minutos. Ele não fica 10 minutos sentado. Não fica. Ele fica o tempo todo andando. Quando ele era mais novo, da idade de 5, 6 anos, eu particularmente, quando ia cuidar dele, que minha irmã deixava pra cuidar, eu ficava o dia inteiro, sabe o que? O dia inteiro andando atrás dele, porque ele abria a geladeira, ele mexia em coisa que não podia, então para o bem-estar dele, eu tinha que ficar andando para ele não mexer em nada que pudesse machucar ele. Então, o dia inteiro andando atrás dele. E o que eu venho falar sobre isso é referente a essa inclusão que eles falam que as crianças têm dentro da escola. Para mim, isso não é inclusão. Igual vendo o vídeo dela, ela mostrou o filho dela andando na sala de aula. Anda para cá, anda para lá, anda para cá, anda para lá. E também na hora da atividade. Ela mesma falou que ele não fica quieto na hora de fazer as atividades. E o que eu vejo nisso, pelo menos olhando a minha época de estudo. Quando eu estudava, meninos, o que a gente mais escutava do professor é silêncio, gente, vamos prestar atenção aqui, silêncio. Não sei se você passou por isso.
pensa aí na sua época de escola. O que eu mais escutava dos meus professores é: silêncio, gente, vamos prestar atenção no que eu estou ensinando para vocês. E o que eu mais escutava era isso. E se você está numa escola e você está lá estudando e o professor está tentando te ensinar uma coisa e tem uma criança andando para lá e para cá, andando para lá e para cá, fazendo barulhos, porque, por exemplo, o meu sobrinho, ele não fala, mas ele guguna, ele fica o tempo todo, sabe o que é o tempo todo? O tempo todo. Já tem ali uns 2 anos que eu não cuido dele, porque eu me casei, mas durante o tempo que eu cuidei dele, desde que eu nasci, até mais ou menos os 14 anos dele ali, que ele tá com 16 agora, tem 2 que eu não cuido dele, até os 14, sempre que eu cuidava dele, ou minha mãe cuidava dele, que eu morava com a minha mãe, e ele chegava lá, era o dia inteiro praticamente às vezes parava um pouquinho e depois começava de novo. Imagina uma criança dessa dentro da sala de aula. Ela vai ter 2 quesitos. Ela vai ficar o tempo todo andando, então passando na frente do professor, passando na frente dos outros alunos, vai num corredor, vai no outro corredor, e aí fica gugunando. Como que o professor ele consegue ensinar alguma coisa para as outras crianças? Uma criança que está atrapalhando o professor ensinar e está atrapalhando os alunos a prestar atenção e concentração. Porque, por exemplo, se passa alguém do seu lado, você vai olhar. Não tem isso. Uma criança autista vai ficar ali 4 horas dentro da sala de aula e não vai atrapalhar nenhuma criança. Atrapalha. Pensa você na época de escola. Só pensar, você que é uma pessoa mais de idade, uma pessoa que já estudou, já saiu da escola que nem eu. Imagina a sua época de escola, o professor está ensinando lá uma coisa importante na sala e tem uma pessoa do seu lado, anda pra lá, Você sabe que atrapalha. Não adianta falar que não atrapalha. Tem muita mãe que é mãe atípica. Infelizmente, ela quer essa inclusão, mas infelizmente o filho dela não tem essa possibilidade de ser incluído realmente. Sabe por quê? Ele não tá ali para aprender o que é ensinado na sala de aula. Então, vamos supor ali a criança que tá no prézinho ali. O prézinho não, vamos supor assim, 1ª série, 2ª série, onde os professores começam a ensinar o 2 mais 2. A criança vai aprender o 2 mais 2. Meu sobrinho, se eu perguntar para ele, como eu disse, grau 3, não entende nada. Se eu perguntar para ele: Gustavo, o que é 2 mais 2? Não sabe. E aí, por exemplo, então o professor está ensinando 2 mais 2 para a criança, ela tem que prestar atenção. Ó, ele vai falar: 2, professor, tem 2 palitinhos. Olha aqui pra gente, tem 2 palitinhos aqui. Com mais 2 palitinhos do outro lado, vai dar quanto? Vai dar 4. A criança tem que prestar atenção. O professor tem que ter concentração para ensinar o 2 mais 2, que é 4 ali no caso ali. Então, na minha visão, isso não pode ser assim, uma ajuda tanto para os 2 lados. A minha opinião, eu acho que todas as escolas deveriam ter salas especiais, já que eles querem colocar os alunos nessas salas especiais. Vou dar um exemplo. Na escola que meu sobrinho estudava, não sei se ele estuda lá ainda, porque eu acho que ele já passou para outra escola, que é a escola que ele vai ir até a 8ª série. Acho que ele já está no 1º, 2º e 3º ano aqui agora. E aí, essa escola que eu estudava, eles tinham a sala normal, que a criança ficava por um tempo lá dentro dessa sala normal, e aí tinha a outra sala onde ficavam as outras crianças autistas também. E, por exemplo, lá meu sobrinho tinha um professor para fazer atividade com ele, então tinha atividades especializadas para o meu sobrinho. E aí, por exemplo, meu cunhado levava massinha, que meu sobrinho gosta muito de fazer bichinhos, e faz bichinhos perfeitos com massinha. Então, por exemplo, ele ficava um tempo na sala de aula, e possivelmente quando eles começavam a atrapalhar, andar demais, conversar demais, eles traziam para essa sala especial. O que acontecia com os alunos de antigamente? O que acontecia quando um aluno estava atrapalhando a sala de aula? O que o professor fazia? Não sei se hoje em dia ainda é feito isso, mas pelo menos na época que eu estudei, já faz bastante tempo. Quando um aluno estava atrapalhando na sala de aula, eles pegavam esse aluno e mandavam para a diretoria. Na minha época acontecia isso. Quando um aluno atrapalhava, conversava demais, fazia bagunça dentro da sala porque estava atrapalhando, mandava esse aluno para a diretoria.
Então, acredito que na escola que o meu sobrinho estudou, acontecia isso. Ele ficava um tempo de aula, dentro da sala de aula, e quando ele começava a atrapalhar, que estava vendo que o professor não estava conseguindo ensinar, os alunos não estavam prestando atenção, eles se colocavam nessa sala especial, onde tinha os professores especiais para dar atividades especiais para ele e que dava. Então, ele tinha o momento dele de ficar dentro da sala, que era a sala normal para conviver com os outros alunos, e tinha o momento da sala realmente, que é a sala especial. Então, ele não ficava 4 horas direto dentro da sala. E aí, por exemplo, o recreio, ele era normal, ele interagia com os outros alunos ali no recreio, então tinha o tutor para ficar com ele ali no recreio, interagindo também, vendo o que ele está fazendo no recreio com esses outros alunos. Então, a minha visão, acho que deveria todas as escolas ter uma sala especial. Conviver um pouquinho com os alunos, quando chegasse o momento que agora eu preciso ensinar, o professor falar assim, agora eu preciso ensinar algo importante para os meus alunos, algo que esse aluno não vai aprender, não vai. Se perguntar para o meu sobrinho coisas básicas, ele não vai, porque é nível 3, não entende nada mesmo ali. Então, esse aluno vai para a sala especial com atividades especiais, onde ele vai fazer as atividades dele ali no caso. E o meu sobrinho, eu falo com vocês, ele não para quieto para fazer atividade nenhuma. Ele não senta, você fala assim, ó, Gustavo, vem cá colorir esse desenho. Ele colora um pouco, sai. Colora um pouco, sai. Eu muitas das vezes já imprimi na minha impressora, quando eu cuidava dele, desenho era assim, ele colora um pouco, anda. Colora um pouco, anda. Colora um pouco, anda. E é assim que acontece. Então, no meu ver, eu acho que deveria ser assim. Não deveria tirar a inclusão total da criança. Não deveria. Mas deveria ter o momento certo. Agora ele pode ficar aqui com nós. Quando ele estivesse atrapalhando a sala, o desenvolvimento dos outros alunos, colocar ele na sala especial, com o professor cuidando dele, dando as atividades certas para ele. Então, eu falo assim, nesses graus mais avançados, que seria o grau 3 ali. Por exemplo, o grau 1, eu sigo muitos pais, meninas, eu sigo muita gente na internet que tem filhos autistas. Como eu disse, eu não tenho filho autista, mas eu tenho um sobrinho autista que eu cuidei muito dele. Muito, sabe o que é muito? Cuidei muito do meu sobrinho. Então, eu entendo sobre o autismo. Então, o nível 1 e o nível 2, eu vejo que são crianças que conseguem interagir, conseguem entender ali a sala de aula, conseguem fazer uma atividade, mas o nível 3, infelizmente, não tem ali esse discernimento de sentar e ficar várias e várias horas ali, 4 horas, fazendo atividades, mesmo que não seja as atividades dos outros alunos. Ele está fazendo um desenho de colorir e os outros alunos estão fazendo um 2+2. Ele não vai ter aquela capacidade de sentar e fazer o desenho dele, igual as outras crianças estão quietinhas fazendo os desenhos delas, a atividade dela. Ele não vai ter essa capacidade ali. Então, a minha visão é essa, sobre essas escolas aí, que o povo tá falando, tem que ter inclusão. Tem que ter inclusão, sim. Até o momento que começa a atrapalhar outras crianças. Começou a atrapalhar outras crianças, vamos ali, deixa as crianças estudarem e vamos fazer essa criança estudar o que ela precisa também para crescer ali. Meu sobrinho entende muita coisa, como eu disse. Pegar a colher, algumas coisas básicas ele entende, que ele foi aprendendo também na escola. Ele aprendeu na escola falar do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se não me engano, até a última vez que eu vi ele, estava com 14 anos e já estava falando até o 10. Ele sabia as letras do alfabeto, A, B, C, D. Aprendeu na escola, mas com o professor, com atividades especializadas para ele ali. Então, é isso daí que eu queria falar nesse vídeo que eu vi dessa negócio. Infelizmente, já vi muitos comentários de pais atípicos que pensam igual a mim. Referente a não colocar junto com outras crianças, porque não está aprendendo nada que outra criança está aprendendo. E também já vi muitos pais que querem forçar a criança que não aprende, colocar ela junto com outras crianças que estão desenvolvendo ali de outra forma ali. Cada um tem que desenvolver do seu jeito. O seu filho autista desenvolve de um jeito e as outras crianças vão desenvolver de outro jeito, sem ninguém atrapalhar ninguém, sem o seu filho autista atrapalhar o outro e sem o outro atrapalhar o seu filho também. Por isso a sala especializada, onde ele vai passar atividades, vai ter o professor ali destinado a ensinar isso para o seu filho ali no caso ali. Então, tchauzinho, videozinho de hoje.